Hora de conversar com Mônica Bergamo. Olha os óculos novos da Mônica. Óculos da marca Chopard, que a Mônica Não. ganhou em uma viagem à Arábia Saudita, Piaget. que Piaget? foram entregues Jacques à Band Chirac. News, mas a Mônica desviou. Bom dia, Mônica. Pois é. Agora o TCU Não, vai tudo se devidamente pronunciar. pago, tudo devidamente declarado. Muito bonito, Lindo, né? Mônica. Muito lindo, lindo. Miguel Giannini, tá pronto, falei. Pronto. Tá feito. Era isso, aquela Tá feito sacolinha já. que tava Bati ali uma na frente sacolinha. do Milton Nascimento. Hashtag publi, né? tinha. Achando que a gente não viu. Tinha. Tinha. Aí, ó. Anteontem, Olha lá. olha lá. Ó. Viu? Pronto, hashtag publi. Ô, Mônica, Esse assunto que outra coisa. Mônica, talvez com esses belos óculos você assista hoje ao voto de Cristiano Zanin, né? Em relação ao marco temporal. Ele deu alguns votos surpreendentes a quem esperava uma postura mais progressista e tal. Não havia por que esperar isso dele. Mas tá todo mundo de olho, né? No que ele vai... Enfim, no que ele vai dizer a respeito desse assunto que é tão espinhoso. O que você apurou pra gente? Megali, hoje é um grande dia, né, do voto do ministro Zanin no marco temporal, que estabelece a data de promulgação da Constituição brasileira como referência para a demarcação de terras indígenas no Brasil, né? Os povos que estivessem nas terras em 1988 poderiam reivindicá-la por esse marco temporal. Quem não tivesse antes de 88 não pode reivindicar essas terras. Bom, a expectativa do governo, vou te falar, Megali, obviamente eu não falei com ele, nem ele antecipa voto. E mesmo entre ministros do Supremo, há uma expectativa grande em um sentido, né, mas todo mundo tomando cuidado de falar que o ministro não cravou a informação. Mas a expectativa qual que é? É muito grande do governo, né, não apenas porque é uma questão considerada fundamental para o próprio governo, que criou inclusive um Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma ministra indígena, Sônia Guajajara, mas especialmente, Megali, porque o voto dele pode ser um voto de desempate nessa questão. Bom, e qual que é a expectativa no governo e no Supremo? É a de que o ministro vote junto com o ministro Alexandre de Moraes, que derrubou o marco temporal, como querem os indígenas, mas que estabeleceu condições rígidas para qualquer desapropriação de terra, né, que não estivesse ocupada por povos indígenas antes de 1988, que tivesse sido adquirida no passado, como o próprio ministro Alexandre diz, de boa fé, pelo fazendeiro, grande ou pequeno, que nela hoje está, né? Então, uma das condições que o Alexandre de Moraes coloca, e que não existem hoje, né, é a da indenização prévia a ser paga pelo governo. E nós sabemos que num quadro de aperto financeiro, como a gente vive desde sempre, não vai ser simples, né, Megali, desapropriar terras e arrancar dos governos esse pagamento prévio. Então, portanto, essas questões de terras vão ser resolvidas com muita lentidão e dificuldade. Então, ficou no meio do caminho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu ouvi de um colega dele no Supremo que, na verdade, as condições que ele está colocando parecem simples e óbvias e pertinentes. Vamos indenizar previamente quem comprou aquelas terras, mas que é algo tão difícil de resolver que, na prática, não vai avançar muito a questão de demarcações. O próprio ministro também fala, né, para quem critica o voto dele, ele fala, bom, mas já tem década que não tem demarcação, então, pelo menos vamos tentar esse caminho aqui. E o que se espera é que o ministro Zanin, Megali, vote com o Alexandre de Moraes. Há sinais nesse sentido, pessoas do governo que dialogaram com ele recebeu o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele recebeu a ministra Sônia Guajajara no gabinete, todo mundo está com a impressão de que o voto vai nessa direção. Então vamos observar com atenção. Agora, Megali, o Zanin foi muito criticado, né? E os votos dele estão sendo observados com lupa pela esquerda. Agora quero dar aqui uma notícia e um detalhe curioso, Megali, a de que ele, em questões trabalhistas, pasme, né, Megali, ele que está sendo pintado como um grande conservador, em questões trabalhistas, está votando com os empregados. Pelo menos os primeiros 2 votos que ele deu estão sendo festejados ali pelo governo e por advogados da área trabalhista, né? Em um dos votos, ele reconhece o direito das mulheres de folgarem aos domingos, pelo menos a cada 15 dias, né? E num caso em que a empresa queria que as mulheres folgassem a cada 3 semanas no domingo, ou seja, o que diz a CLT e que o ministro falou que foi acolhido pela Constituição, artigo acolhido pela Constituição. Para as mulheres,
que cuidam da casa, cuidam dos filhos e ainda trabalham. A folga aos domingos, a folga tem que coincidir com o domingo pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então ele deu esse voto, e também um voto sobre pejotização, né, aquela coisa de contratar funcionários por contratos terceirizados, mas quando na verdade a pessoa é empregada, faz expediente, está sob as orientações daquele empregador. Também ele votou contra uma empresa para barrar ali a reivindicação dessa empresa no Supremo. Então tem essa... Aos poucos vamos conhecendo o ministro Zanin, né, Megali? Vamos, mas o que me chamou a atenção no que aconteceu, enfim, nos acontecimentos de ontem, foi o posicionamento do Jorge Messias, parar de chamar ele de Bessias, né? O Jorge Messias, a respeito do voto do Alexandre, né? Que ele foi lá e se posicionou, questionou o voto do Alexandre de Moraes, num posicionamento curioso, né? No momento em que o Messias aparentemente é o favorito do Lula para assumir um posto na STF, se posicionando dessa maneira sobre um tema tão delicado, né? Exatamente. Agora, o que ele coloca muito, Messias, é a questão também de o ônus sobre essas desapropriações recair todo sobre a União, né? O que ele diz é o seguinte: os estados também titularam terras. Então, se aquela terra era indígena, se aquela terra não poderia ser titulada, se aquela terra não poderia ter ido parar nas mãos de não indígenas, né? Então, o Estado, os governos estaduais também vão ter que arcar com isso, senão fica só a União, fica um dinheiro absurdo e fica algo paralisado, né? Eu acho que eles têm essa grande preocupação. Agora, é mais ou menos natural, né, que a AGU defenda os pontos de vista do governo. Nesse caso, para o governo, a questão do marco temporal é um compromisso, né, do Lula com os povos indígenas que ele tem que defender e tem que tentar fazer valer, né? O que dizem os indígenas sobre essa questão das desapropriações? Que se é um direito, se a terra era deles, e se pelo processo de demarcação for considerada deles, por que eles têm que esse direito ser submetido ao orçamento, né? Desapropria e depois paga, é o que eles querem, né? Então, eu acho que é normal e natural que o governo, que o AGU defenda esse ponto de vista, que é o compromisso do Lula com esses povos indígenas, Megali. Mônica já parabenizou, ou já deu as boas-vindas à nossa Sheila Magalhães para o clube das 5 vezes vencedoras, o troféu Mulher Imprensa. Ontem a Sheila... que maravilha! Temos 3 aqui agora, madrinhas, né? Madrinhas todas, que honra, que orgulho. Eu ganhei também, mas eu não quero falar. Mas a gente já falou por você, Mônica. Eu acho que a Sheila é o concurso, então, a partir de agora. A partir então, de uma hora né? em que ganha, não compete mais. O que eu acho maravilhoso, porque a pior coisa é perder. Mônica! Eu achando que ela ia falar assim, não, que a pior coisa, né, é você não abrir espaço para que outros nomes sejam premiados, sejam reconhecidos. Não, a pior coisa é perder. Politicamente correta. Mas a gente apelou, viu, Mônica? A gente contratou uma equipe de marketing político aqui que fez uma peça, enfim, devastadora, né? Mostra. Na hora que foi ao ar, a gente sabia que não tinha mais pra ninguém. Vai lá, Carlinha. Não tenho aqui. Não? Não, tava na pasta mais cedo. Mas depois a gente põe, a gente manda pra Mônica. Não, eu quero pôr agora. Vai, Lucas. Tem que ser agora. Pra quem não sabe, a gente tá falando do troféu Mulher Imprensa. A Sheila, que já havia ganhado no ano passado na categoria Repórter, ganhou esse ano no troféu na categoria Rádio Jornalismo. A Carla não concorreu porque a Carla, como a Mônica Bergamo, já havia ganhado 5 vezes, portanto são madrinhas e não podem mais concorrer. A Sheila ainda tinha que ganhar um para entrar nesse clube aí em que os membros usam fardas e tomam chá às terças e quintas, e ela agora entrou, graças a esse jingle aqui. Sheila Magalhães está no ar todas as manhãs. Ela precisa do seu voto pra se consagrar melhor repórter. Ela vai ganhar. Coligação PGN, PQP, FDP, nada a ver, CP, CGN, sintomas, o médico deverá ser consultado. Por favor, não me demite. Enfim, uma honra estar todas as manhãs. Parabéns! Obrigada, Mônica. Beijo, Valeu, Mônica! gente.